Olá pessoal, espero que vocês estejam todos muito bem. No vídeo de hoje vai ser aquele tapinha bem levinho na cara de muita gente aí que eu imagino que possa estar assistindo esse vídeo e indo viajar totalmente despreparado. Vamos ver? Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Vamos lá. A Cristiane tem 29 anos. Fala inglês fluente e trabalha no Brasil como enfermeira há 8 anos. E o Alexandre tem 34 anos, tem um inglês intermediário e trabalha na área de TI como programador desde os 19 anos de idade. E a Fernanda, que tem 30 anos, estudou inglês por 4 anos no Brasil e trabalha como arquiteta há 7 anos. Essas pessoas geralmente têm uma experiência mais leve quando imigrante, quando vai morar aí num país de primeiro mundo para atuar na própria área, né? Só que vamos cair na realidade aqui. Existe uma estatística que 5% da população brasileira consegue se comunicar em inglês, né? Que tem um inglês razoável e comunicável, né? E a gente sabe que nem todo mundo almeja ter uma profissão, enfim, que possa lhe pagar bons salários, né? E principalmente pessoas que falam inglês. Mas o que a gente mais vê, que a gente mais costuma ver, e você pode me dizer se eu estou errado ou não, é quando a gente entra no Instagram e vê um monte de brasileiro mostrando o glamour que é viver fora do Brasil, né? Paisagens no Canadá, na Austrália, né? As diversões que as pessoas têm na Irlanda, para viajando na Europa e tudo mais. Mas o que eles não te contam é como eles vivem a vida nos bastidores. E aqui eu quero pontar num ponto. Eu quero tocar num ponto muito delicado, mas muito importante, principalmente se você tem pretensões de ir morar por definitivo fora do Brasil, em algum desses países que eu vou citar aqui. Bom, a gente sabe que na Europa tem vários países que dão oportunidade. É muito comum os brasileiros hoje em dia irem para Portugal, mas a gente sabe, né, muitos sabem pelo menos, ou que pelo menos fazem mínima pesquisa, sabem como é custoso viver em Portugal, né, por conta do salário, né, economia no geral e o custo de vida, né? Então as pessoas buscam por aprender o inglês, né, para viver num país de língua inglesa, como por exemplo, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda. Austrália, Nova Zelândia e Irlanda são 3 países que têm em comum um programa de inglês, onde você pode estudar inglês e ter um visto de estudante que te permite trabalhar legalmente no país. Canadá também te permite trabalhar desde que você esteja cursando um curso de ensino superior. Reino Unido, a mesma coisa. Inglaterra, Escócia, País de Gales. Se você estiver estudando um ensino superior, você consegue legalmente trabalhar nesse país. Porém, pessoal, quais são os 3 motivos que geralmente levam muitos brasileiros a desistir do sonho de morar fora? E aqui o primeiro de tudo que eu vou colocar para vocês é o que é o mais comum, que é a qualidade de vida. Por que qualidade de vida, pessoal? Vamos lá. Né, vocês devem estar perguntando, pô, mas quer comparar a qualidade de vida do Canadá ou da Austrália com a do Brasil? Não, não dá para comparar. É extremamente impossível de fazer esse tipo de comparação. Porém, lembra que eu falei que 5% apenas da população ou menos do Brasil conseguem se comunicar em inglês? Então, a realidade para a grande maioria das pessoas é que nós, como imigrantes, chegamos para começar a dar o primeiro passo, que é aprender o idioma, né? E o que acontece com uma pessoa que não consegue se comunicar? Cai a qualidade de vida. Por que cai a qualidade de vida? Porque vocês vão fazer inicialmente trabalhos de sobrevivência. E o que são trabalhos de sobrevivência? É o que a gente chama de subemprego no Brasil, que é trabalhar como garçom, trabalhar como faxineiro, faxineira,
né, camareira de hotel, enfim, fazer entrega, né? São empregos que pagam um salário mínimo e que você não precisa necessariamente ser capacitado, você não precisa ter uma graduação para isso, né? E, gente, vamos concordar aqui que muitos de vocês, embora não falem inglês no Brasil, talvez nunca tenham precisado fazer qualquer tipo desses serviços, né? Então, quando a pessoa chega num país e começa a exercer uma função que é um trabalho físico, é um trabalho manual, fisicamente muito cansativo, ela já começa a repensar. E muitas pessoas sim se fazem essa pergunta, senão todo mundo já fez essa pergunta. O que eu tô fazendo aqui? Lavando essa privada, toda vomitada, abalada. Enfim, tem muita gente que passa, mas isso ninguém vai colocar no Instagram, certo? Então, o que está relacionado à qualidade de vida é, primeiro de tudo, você não conseguir se comunicar e ter que se submeter a empregos que te pagam pouco. Outro ponto muito importante que vale ressaltar aqui, e o que eu sei que muitos já sabem, o custo de vida é extremamente alto nesses países, tá? As cidades como Sydney, Melbourne, Dublin, Londres, Toronto, Vancouver, entre outras capitais ou cidades metropolitanas grandes, o custo de vida é extremamente alto para quem ganha um salário mínimo, né? Então saiba que você vai precisar dividir uma casa. Muitas vezes nessas cidades, né, principalmente Dublin, Sydney, você vai precisar dividir o seu quarto com outras pessoas. Então saiba que mesmo que você já seja uma pessoa mais madura, já tenha a sua independência e tudo mais, você vai voltar muitos passos atrás, né? Então isso faz com que muitas pessoas realmente repensem se vale a pena continuar no país. Então, o primeiro motivo, qualidade de vida. Ganhar pouco por não falar inglês e ter que pagar muito para conseguir se manter. O segundo motivo que leva muitas pessoas a voltar para o Brasil, mesmo que seja para uma curta temporada e não definitivo, é a saúde. E aqui eu vou tocar num ponto muito importante que, inclusive, muitas pessoas que vão ficar ilegal nos Estados Unidos não param para pensar nisso. Nos Estados Unidos, exige uma burocracia enorme para você ter um atendimento hospitalar. Você tem que ter seguro, os seguros normalmente são muito caros, né? Então, existem muitas... Eu não sei se vocês lembram, na pandemia, os Estados Unidos, eles estavam no índice, assim, um dos mais elevados de mortes por habitantes, né? Por cidades com o número da população. Por que levava a isso? Porque muitas pessoas carentes, né, da periferia não têm seguro, né? E aí, quando ficava doente, não poderia ser atendido e morria, acabava morrendo em casa. A ambulância ia lá só para pegar o corpo mesmo. Vocês podem voltar aí nos noticiários da época, né, que vocês vão perceber muito disso. E agora imagina você, né, ilegal, sem documento, sem um seguro médico nos Estados Unidos. Você sofre um acidente no trabalho, que é muito comum acontecer, principalmente tratando-se de você estar trabalhando num emprego de sobrevivência, né? Onde você pode se machucar sua coluna, machucar seu joelho, deixar cair uma ferramenta no pé, alguma coisa nesse sentido. Então você precisa, né, estar assegurado. Mesmo quem vai fazer intercâmbio na Austrália, na Irlanda, na Nova Zelândia, esses países, a saúde pública, ela é paga, né? O imigrante, né, as pessoas que ainda não têm uma residência, elas precisam pagar para poder ter uma internação, por exemplo. Aqui eu vou dar um caso. Em 2015, eu estava na Irlanda e eu conheci um menino que na ocasião fazia um intercâmbio em Galway e ele ficou uma semana internado por causa de uma apêndice inflamada. Naquela época ficou, acho que se eu não me engano, 24 mil euros. 24 mil euros por uma semana de internação. E é óbvio que ele não conseguiu pagar, né? Ah, mas e o seguro, Cauê? Porque é obrigatório ter seguro. E por quê? Por causa de casos como esse menino. Na época não era obrigatório. Então o governo começou a entender que sim, é necessário colocar esse item como uma obrigação para quando você vai viajar. E mesmo você tendo seguro, saibam que a saúde do Brasil é uma referência mundial, tá? Por incrível que pareça, pode até ser loucura o que eu estou falando, mas nós somos mal acostumados com a saúde que a gente tem aqui,
E para aqueles que criticam, que eu sei que tem muitas cidades que a saúde pública é excelente, não tem do que reclamar, e tem muitas cidades que é precário. A saúde pública nesses países é extremamente, eu não vou dizer precária, porque a estrutura em si é muito boa, porém a mão de obra não é lá aquelas coisas. O profissional, o médico, o enfermeiro brasileiro, a gente tem que tirar o chapéu. E nós, os profissionais dessa área, mundo afora, são assim, eles são recebidos com um tapete vermelho até muitas vezes. Por quê, pessoal? Porque além de sermos bons profissionais, não há mão de obra suficiente nesse setor. Então, eu já morei na Irlanda, já morei em Portugal e já tive alguma experiência também no Reino Unido de precisar de atendimento médico para mim ou para minha esposa, meus filhos ou até para algum amigo que eu já presenciei. E, gente, é bizarro o tempo de espera e o descaso do profissional, tá? Além de tudo, gente, nem tudo o seguro paga. Por exemplo, na Austrália, se você tiver um problema de saúde sério, grave, como por exemplo um câncer, né, que a gente já falou aqui algumas vezes, muitos tratamentos o seguro não paga. Então as pessoas, não só isso, mas assim, num geral, acabam tendo que gastar com as passagens de ida e volta, que é caríssimo. Imagina só, 10 mil reais passagem de ida e volta para a Austrália, para poder tratar, por exemplo, de uma lesão, de uma doença simples, né? Mas que você ficaria aí 1 mês, 2 meses esperando para ter um atendimento particular. Então, a saúde é uma das razões que faz com que muitos brasileiros acabem voltando também para o Brasil. E o terceiro e último motivo, pessoal, que acho que é o mais chato de todos, é a burocracia para você conseguir a sua tão sonhada residência. Na verdade, o sonhado passaporte, né? A cidadania. É claro que exige todo um processo. Então, por exemplo, muitas pessoas que viajam inicialmente como estudante, que é o que realmente assim abre as portas para aqueles que precisam começar a partir do idioma, para depois se capacitar, para depois, né, aplicar para a sua área e finalmente conseguir a sua residência. Então, o passo a passo é basicamente esse. Aprende o inglês. Se você não tem uma formação no Brasil, melhor ainda, você está aí descansado, fresquinho para começar uma capacitação no exterior, numa área que muitas vezes é carente por mão de obra, ou seja, é mais fácil de você conseguir alguém que te faça o sponsor, né? Uma empresa que te contrate, pague seu visto, ou te ajude com as burocracias da residência. Mas não é tão simples. É uma caminhada e muitas vezes uma caminhada muito longa. Quantos brasileiros já não conheci que estão na Austrália aí há 5, 6, 7 anos e até hoje estão no visto de estudos porque não conseguiu o sponsor, tá? É claro que, gente, vamos lá, não é todo mundo. Tem pessoas que chegam em 1 ano e meio, 2 anos já estão com seu sponsor e daqui mais 6, 7 anos já estão aplicando para sua cidadania, tá? Na Irlanda, às vezes, esse tempo é até mais rápido, né? Porque muitas vezes a pessoa já chega com inglês bom, já consegue um trabalho, por exemplo, na área de tecnologia, onde é uma área que emprega muita gente, na área de saúde, na área de engenharia, né? Que emprega muita gente. E em 1 ano já está com a residência, daqui mais 5 anos já está aplicando para a cidadania. Isso acontece e acontece muito. Para quem não sabe, principalmente na Irlanda, o Brasil é a segunda nacionalidade com maior número de vistos aprovados, de visto de trabalho aprovado no mundo. Então, uma estatística que mostra que o brasileiro tem uma mão de obra qualificada, né? E muito valorosa para esses países, né? Mas, gente, realmente assim, a parte burocrática faz que muitas pessoas acabem desistindo, tá? Agora, vamos lá. Cauê, por que você está falando isso? Se você quer desanimar a gente, o que você quer com isso, né? Bom, a ideia desse vídeo aqui é justamente fazer com que vocês viajem preparados, com o pé no chão, preparação e planejamento. Então você se prepara como? Sabendo como as coisas funcionam, melhorando o seu inglês básico antes de viajar, preparando a sua estrutura financeira para possíveis emergências, né? E principalmente, pessoal, tendo consciência de como são as coisas lá fora.
Porque se você não sabe de nenhum desses 3 motivos, você vai querer jogar a culpa em alguém que te incentivou para ir e não te deu esse caminho. Então, o que a gente tenta fazer, assim, e hoje, pessoal, eu estou batendo cada vez mais forte nessa tecla, porque a quantidade de gente que a gente está atendendo, que não sabem dessas coisas, é praticamente quase todo mundo, tá? Então, para que vocês tenham uma experiência mais tranquila, para que vocês tenham uma experiência que realmente, um projeto que realmente funcione, que vá para frente, vocês precisam saber desses básicos. A vida do imigrante não é simples, tá? Não é simples. Pô, Cauê, mas se tem tudo isso, então por que as pessoas querem sair do Brasil? E aqui eu posso fazer uma lista enorme, enorme de razões. Primeiro, a educação básica. Gente, quando eu falo educação básica, eu não estou nem falando de escola, tá? Eu estou falando da educação da população, a consciência do cidadão com a sociedade, com o meio ambiente, por exemplo, tá? E quando eu falo meio ambiente, eu não estou falando da natureza, eu estou falando de respeito ao próximo, de dar o seu espaço, de não invadir o espaço das pessoas com música alta, com falação alta, com xingamento, sujeira, lixo, né? Gente, hoje eu moro no Brasil e tem muita coisa que eu sinto falta de estar na Irlanda, estar em alguns países que eu já visitei também. É isso, por exemplo, eu tô no Brasil, você entra na fila, toda vez entra alguém na frente, as pessoas realmente assim, não se importam com o próximo, tá? Não tô generalizando, tô falando que todo mundo é mal educado no Brasil, tá, gente? Mas são coisas assim que a gente nunca vê lá fora. Quando eu falo nunca, assim, pessoal, é fazendo uma comparação Brasil e Canadá, Brasil e Irlanda, Brasil e Austrália, por exemplo. Então, assim, a educação vem do berço. Então, as crianças já crescem sabendo respeitar algumas coisas que no Brasil a gente é muito ainda precário. Os nossos pais... Bom, deixa pra lá, não vou tocar muito nesse assunto, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Depois vem sim a educação escolar. Né? A gente tem bons ensinos, né? A gente tem... Bom, creche é uma coisa que realmente peca para quem é imigrante, tá? Mas uma vez que você já está estabelecido com documentação, tudo certinho, a parte da escolaridade é extremamente superior, tá? Outro ponto importante que acho que é o principal para todo mundo é a segurança, né? Quantas pessoas vivem no Rio de Janeiro, em alguns estados do Nordeste, em São Paulo mesmo, cidades violentas que já tiveram casas assaltadas, já foram assaltadas à mão armada, já tiveram bens roubados, que não gostariam de morar num país que eles não precisassem ter que passar por esse trauma novamente, tá? E aqui eu falo uma coisa, mesmo que a Irlanda hoje, por exemplo, tem aqueles casos de violência, né, principalmente na cidade de Dublin, a Irlanda ainda continua como o 3º país mais seguro do mundo. O índice de violência é extremamente baixo comparado a outros países. Nova Zelândia está logo ali, acho que 4º ou 5º lugar também. Então, assim, a segurança de você poder sair na rua despreocupado, a segurança de você deixar sua casa aberta, sem muro, sem grade, sabe o que é isso? Eu sei, porque eu cresci nos anos 80 e na minha época, interior de São Paulo, não tinha muro nas casas, as casas eram abertas. Eu ia brincar na rua, chegava da escola, botava a bermuda e saía para jogar bola, voltava só à noite, ficava andando no bairro com meus amigos. Meus pais não estavam nem aí, porque não acontecia nada com a gente. Eu morei em Waterford, agora entre 2018 e 2019, na Irlanda, onde meu filho de 3 anos ficava na frente de casa brincando com as criancinhas. E detalhe, eles deixavam os brinquedos para fora. Bicicleta, bola, patinete. Ficava dias na rua e ninguém colocava na mão. Tudo bem, às vezes um amiguinho lá pegava, brincava e voltava e deixava no mesmo lugar onde estava. Então, esse tipo de coisa não tem preço, pessoal. Vale o sacrifício, né? Outra coisa importante, poder de compra. As pessoas, elas não aguentam mais trabalhar para pagar conta, trabalhar para pagar financiamento. Gente, os juros no Brasil é um dos mais altos do mundo. Eu já fiz um vídeo aqui fazendo um comparativo de quanto você precisa trabalhar, quantas horas você precisa trabalhar para comprar um computador, para comprar um celular, para comprar um carro, para financiar um imóvel. Gente, parece mentira, é bizarro. Então você não precisa passar a vida toda pagando financiamento. Com poucos meses você paga um carro, menos de um ano. Com
carro zero, tá? Com poucos anos, você termina de quitar uma casa, porque os juros são baixos e os salários são muito bons, mesmo que o custo de vida seja alto. Hoje, um salário de um profissional na área de TI, na Irlanda, um programador, um desenvolvedor, é da faixa dos 60 mil para cima. Os brasileiros estão ganhando de 70 a 100 mil euros a média nessas áreas por ano, tá, gente? Claro, tem os impostos, tudo certinho? Sim, mas você tem um retorno da educação, principalmente assim, da estrutura, né, educação das pessoas. Tem algumas coisas que deixam a desejar? Sim, como por exemplo, a saúde. Mas o fato de você poder ter dinheiro sobrando na conta para você viajar para a Europa, quer dizer, você já está na Europa, né? Mas viajar entre os países da Europa, barato, né? Poder fazer viagens para o Brasil sempre que quiser visitar a família, pagar uma passagem para os seus parentes poderem vir visitar vocês no país que é a sua nova residência, tá? Essas coisas são excelentes. Então, é por isso que todas as pessoas acabam se submetendo a passar por todo esse teste de sobrevivência, vamos dizer assim, porque tem no final do túnel a sua recompensa, tem a sua luzinha no final do fim do túnel. Então a qualidade de vida melhora muito nesse sentido, uma vez que você fala o idioma decentemente, que você tem um emprego de uma área de qualificação, onde você consiga ganhar bons salários, onde você consiga pagar um bom plano de saúde. Você não precisa pagar escola para os seus filhos, porque a educação em muitos países são gratuitas e são de excelência, tá? Uma das melhores do mundo. E, gente, só o fato de você poder falar um novo idioma, se comunicar com pessoas do mundo inteiro, isso é o que mais importa. Não o que mais importa, mas principalmente é o que mais nos dá um orgulho de saber que mesmo depois de velho, né, depois de 30, quantas pessoas não estão viajando aí acima de 30 anos, 40 anos, que nunca, né, tiveram essa, vamos dizer assim, almejavam poder falar um idioma, conversar com pessoas do mundo todo, morar num país de primeiro mundo. Então, assim, realmente, pessoal, desculpa pela a duração do vídeo, né? Eu tento ser curto, mas eu não consigo expressar tudo que eu estou sentindo em 10 minutinhos. Eu espero que vocês que chegaram até no final aqui tenham gostado do vídeo, tá? Se isso te ajudou de alguma forma a colocar o pezinho no chão e se preparar melhor, deixa o seu like, que eu gostaria muito que o canal continuasse crescendo. A gente já passou de 60 mil inscritos. Quem sabe até o fim do ano a gente consiga bater 70 mil. Agradeço pela sua inscrição, caso você for um novo inscrito. E se não for, dá mais uma chance, assiste mais alguns vídeos do canal que eu acho que vai agregar muito aqui para suas pesquisas e para o seu conhecimento, tá certo? Um grande abraço, enjoy life, live your dream. Cheers!